Glória a Deus. Aleluia. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, uma boa noite ou um bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo este vídeo, uma boa tarde. Estamos tratando agora da lição de número 2 do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, que nós temos por tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, através do livro do profeta Ezequiel. Aprendemos na lição de número 1 alguns pontos, fatos importantes sobre o profeta Ezequiel, sobre o seu chamado como atalaia, o que é um atalaia, qual é o papel de um atalaia, a importância do atalaia nos dias de hoje, né? O atalaia para estar vigilante, para estar atento, para estar observando tudo o que está acontecendo e, por fim, tocar a buzina, tocar a trombeta e anunciar principalmente o Evangelho de Deus. Não aquilo que a humanidade quer ouvir, não aquilo que o homem quer ouvir, ou que a igreja queira ouvir, mas o atalaia ele está como profeta para falar aquilo que Deus manda falar para a igreja. Amém? Hoje nós vamos adentrar a lição de número 2, que tem por tema Vem o Fim. É o apagar das luzes, a hora está chegando, o momento crucial está se aproximando. A vinda de Cristo está próxima, a palavra de Deus está se cumprindo, o tempo da graça e o fim do mundo, tal qual nós conhecemos, estão se findando, estão se aproximando. E hoje nós vamos estudar sobre este tema, Vem o Fim. Nós, como atalaia de Deus nesses últimos dias, nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Nós temos impetra em nós a necessidade de cada dia falar do amor de Deus, ainda que sejamos rejeitados, ainda que sejamos negligenciados, taxados de louco, quadrados, tantas coisas que nós ouvimos, né? Como evangelizando, portas se fechando na nossa cara e por assim vai. Mas uma coisa é certa, nós não fomos chamados como atalaia ou como profeta para poder ser aplaudido, para poder ser ovacionado, ou como nós falamos na última aula, nós não fomos chamados para mudar o coração de ninguém, para converter ninguém, porque quem faz é o Espírito Santo, mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho e pregar as boas novas, falar do amor de Deus, né? Falar da sua vinda, do arrebatamento que está prestes a acontecer, ainda que muitos não dê valor, não acreditem. Amém? Texto áureo da lição diz o seguinte: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel, vem o fim, um fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel capítulo 7, versículo de número 2. Você vai ver que dentro da lição pula-se aí alguns capítulos, né? Do início ao qual nós lemos na lição de número 1, que foi no capítulo número 3. Nós pulamos aí, a lição pula, o escritor já faz um pulo, um salto lá na frente, pulando o capítulo 4, 5 e 6, e nós estamos já no capítulo de número 7. Deixa eu te dizer algo, é de suma importância, é necessário, é fundamental, você que nos assiste, fazer a leitura, estudar o livro do profeta Ezequiel, né? Estudar todo o livro, começando aproveitando a lição e estudando todo o livro, para você melhor entender. Como nós falamos na lição de número 1, um trimestre vai ser um trimestre muito expositivo, de muita leitura e de muita abordagem, e
é de interesse que nós leiamos o livro do profeta Ezequiel. O texto áureo vem o fim, né? Soberano, Filho do homem, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Nós estamos tendo aqui, irmãos, os primeiros contatos, né, do conteúdo profético do livro de Ezequiel. E desta forma vale nós relembrarmos algumas informações básicas. Primeiro, o que é uma profecia? O que é uma profecia? A profecia ela é a revelação, né? Porque vem de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, sobrenatural, não é de origem humana, né? É única do conhecimento de Deus, revela o futuro, né? E se faz conhecido da vontade de Deus. A profecia não é necessariamente, pode ser ou não, uma previsão do futuro, e sim a revelação do conhecimento e da vontade de Deus à humanidade. Portanto, nós precisamos entender que a profecia ela pode ser proclamativa, como também ela pode ser preditiva. Ela pode ser proclamativa e preditiva. Como assim? Proclamativa, a profecia proclamativa, ela está proclamando, né? Ela está proclamando a vontade de Deus. Preditiva, ela está predizendo o futuro, o que vai acontecer, né? Que é o que nós vamos aprender dentro do livro de Ezequiel. O Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano aos seus servos. Amós capítulo 3, versículo 7. Deus estava revelando o futuro de Jerusalém e Judá para Ezequiel. Ou seja, Deus estava proclamando, né, o futuro de Israel, o futuro de Jerusalém. Segundo ponto, a profecia bíblica ela é infalível. Porque ela é infalível? Porque ela vem do próprio Deus. Ela é da soberania de Deus. O homem, ele é falho, o teólogo, ele é falho, o escritor, ele é falho, né? O ser humano, ele é falho, mas Deus não. A profecia bíblica, ela é infalível, porque ela é divina, ela é sobrenatural, ela é do coração de Deus para a humanidade. O que é infiabilidade? É a qualidade ou virtude de algo que é infalível, que não pode errar ou falhar. E esta característica só pode ser atribuída a Deus e a sua palavra, pois todas as demais coisas estão sujeitas às falhas. Então, tudo aquilo que não é soberano, tudo aquilo que parte do homem é sujeito à falha. Eu sou sujeito à falha, você é sujeito à falha. O ser humano, ele a todo momento, ele é sujeito à falha. Mas Números nós vemos claramente no capítulo 23, versículo 19, onde Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria e não cumpriria? Então Deus, ele é soberano e ele não falha. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem, né, uma plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Aleluia. Então nós temos que entender que ainda que nas nossas limitações, ainda que nós como ser humano falho, a profecia bíblica, ela é infalível. Podemos concluir nesse texto áureo, né, que tudo que Deus diz no tempo determinado se cumpre. Tudo que Deus prevê acontece. Deuteronômio 18, 22, Isaías 46, 9 e 10, Mateus 1, 22. A mensagem profética de Ezequiel aponta para uma realidade do juízo de Deus sobre o povo de Judá no período do cativeiro. O que iria acontecer, o que ia passar, o que o povo ia sofrer. Aleluia. Então, a profecia bíblica, ela é infalível. Verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo e anuncia que um inevitável juízo divino se aproxima.
o atalaia de Deus. Irmãos, se você for olhar no vídeo, presta atenção, eu estou lá, estou virando o rosto, porque o estudo está aqui, eu estou lendo, trazendo para você, viu? Ezequiel como atalaia, sentinela, vigia de Deus, está soando o alarme, tocando a buzina, cumprindo com a sua responsabilidade. Nós precisamos ater a um fato. Qual é a nossa responsabilidade como atalaia de Deus nos dias de hoje? Será que nós estamos fazendo o papel de atalaia, o papel de profeta, né? Queridos, eu vou entrar em um ponto indispensável que nós chegamos a esse ponto porque o que mais a gente tem visto e ouvido, e eu falo tá aí para qualquer um, né? As redes sociais é uma bênção, precisa ser usado sim para o evangelismo, para pregar a palavra de Deus. É uma ferramenta que nós temos. Mas hoje o que nós temos de profeta, intitulado profeta de Deus, profeta do Pix, profeta da revelação, que na hora que tiver 100 eu vou começar a revelar, na hora que tiver 200 eu vou começar a profetizar e vou começar a descer mesmo. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. Me desculpe, me perdoe a minha ignorância. Nós somos chamados para pregar o evangelho. A tempo e fora de tempo. Goste ou não, doa a quem doer. Nós estamos vivendo uma era a qual profetas, né, têm se levantado, intitulados profetas, para massagear o ego das pessoas, para dar um banho nas pessoas. E quando nós vamos ver na palavra de Deus e olhar para a Bíblia, nós vamos ver os profetas sendo rejeitados, nós vamos ver profetas sendo aprisionados, sendo encarcerados, profetas sofrendo por pregar aquilo que Deus manda. Aleluia. Ezequiel não é diferente. Convém dizer que Deus em todos os tempos da história humana nunca ficou e nem ficará sem uma voz profética ativa na terra. Ainda tem profeta nos dias de hoje? Sim, né? Ainda existe profeta de Deus nos dias de hoje? Sim, porque Deus ele não fica, ele não vai deixar. No período presílico ele enviava dia e noite os seus atalaias para alertarem o seu povo. Jeremias chegou a escrever: porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não os escutais, diz o Senhor. Jeremias 29:19. Repetidamente enviei meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Jeremias 44:4. No contexto do livro de Ezequiel, Deus tinha atalaias em pontos estratégicos. Aleluia. Jeremias era uma voz profética em Judá e em Jerusalém. Daniel era uma voz profética nos palácios da Babilônia. Ezequiel era uma voz profética entre os exilados na Babilônia. E hoje Deus conta com a sua vida. Você tem sido atalaia de Deus? Eu tenho sido atalaia de Deus? Aleluia. Nós precisamos entender que Deus tem profeta em lugares estratégicos, em pontos estratégicos, e eu e você precisamos entender hoje, no mundo ao qual nós vivemos, se nós temos sido atalaia de Deus, temos sido profetas de Deus verdadeiramente, para falar aquilo que Deus manda, aquilo que a palavra dele manda, ou só aquilo que a igreja quer ouvir, que o homem quer ouvir. Vamos adentrar o tópico de número 1. A lição é grande, irmãos. A lição é grande. Se a gente for mesmo, é muito grande para poder trazer
em uma videoaula. Texto áureo, texto bíblico, a lição bíblica em casa, se encontra em Ezequiel 7, versículo do 1 ao 10, que diz assim a palavra do Senhor: Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim, e o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem um fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e te trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações. Então no meio de ti sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, e eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo chegado, e é o dia da turbação e não da alegria. Sobre os montes, agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, e nem terá piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti as tuas abominações. Então no meio de ti sabereis que eu, Senhor, castigo. E aqui, eis aqui o dia, eis que venho a tua ruína, já floresceu a vara e reverdenciou a soberba. Glória a Jesus. Isso aqui é uma ira de Deus, por se dizer assim. Deus se irou, Deus se ira. Mas como que Deus se ira, presbítero Sérgio? Irmão, se a Bíblia diz que a ira é pecado, aí nós não podemos comparar a ira de Deus com a ira pecaminosa do homem. A ira de Deus com a ira pecaminosa do homem é totalmente diferente, né? Tópico 1 sobre a profecia, né? Ezequiel introduz a profecia como uma fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Aqui nós entendemos a estrutura do capítulo 7, do versículo 1 ao 27. E o teólogo Daniel Bloch divide o capítulo 7 do livro de Ezequiel da seguinte maneira. Primeiro alarme. O teólogo está dividindo aqui o capítulo 7 de Ezequiel, do versículo 1, ao versículo 27, em 3, da seguinte maneira. Primeiro alarme, Ezequiel capítulo 7, versículo 1 ao 4. Ezequiel declara que assim como as pessoas têm se comportado, da mesma maneira serão tratadas. Aleluia! Assim como as pessoas estão se comportando, e isso vale para nós nos dias de hoje. A Bíblia, ela também é válida. A profecia é válida para os dias atuais. Assim como o povo, assim como a nação tem se comportado, né, da mesma maneira serão tratados. O destino de uma pessoa é meramente o resultado de suas ações. O destino meu é resultado das minhas ações. O destino da humanidade é resultado das suas ações. O destino de uma pessoa, o meu destino, o seu destino, o destino da nação em geral, resulta das ações dos seres humanos. Pessoalmente, irá garantir que isto aconteça. Deus garante. Primeiro Deus está dizendo, ó, eu estou garantindo que isto aconteça. Não permitirá que qualquer aparência de piedade interfira com a sua ação determinada. Deus, ele é misericordioso.
Mas mesmo na sua misericórdia, a ira vem para aqueles que não querem ouvir a sua palavra, para aqueles que estão fora da sua palavra. É tempo de despertarmos, é tempo de acordarmos, é tempo de sermos profeta, de sermos atalaias, num tempo a qual nós estamos vivendo. O fim vem, a hora está chegando, o arrebatamento da igreja está chegando, e eu e você precisa se levantar para pregar o evangelho, para dizer a nação, para falar para o povo, para falar para o meu, para o teu familiar, que a ira de Deus ela vem para todos que estão fora da sua presença. E da maneira que nós estamos vivendo, aquilo nós vamos ser condenados segundo as nossas obras, segundo as nossas atitudes e as nossas ações. O segundo ponto que o teólogo divide é o segundo alarme. Ezequiel 7, do 5 ao 9. O segundo soar da trombeta é ainda mais forte que o primeiro. O profeta Ezequiel descreve a importância do juízo divino e a sua inevitabilidade. Aleluia. É inevitável que o juízo divino aconteça. É inevitável que o juízo divino venha sobre a terra. Nós falamos na lição de número 1, o povo estava fora dos caminhos do Senhor, o povo estava vivendo num mundo pecaminoso, numa idolatria, e mesmo assim queria que Deus intervisse, quando Deus envia agora os caldeus como forma de julgamento, aleluia, para o seu povo. Deus ele não compactua com o erro. Deus ele não aceita o erro. Deus ele não vai aceitar que eu viva da maneira que eu quero viver. Deus ele não vai aceitar que eu ande da maneira que eu quero andar, fora dos caminhos do Senhor. É inevitável que o julgamento venha. Ele vai acontecer. A igreja de hoje precisa entender que a ira de Deus vem, que a cobrança de Deus vem, e nós, como cristãos, como atalaias, precisamos anunciar. Mas ninguém vai ouvir, presbítero Sérgio. E daí? E daí que ninguém nos ouça? E daí que ninguém dê ouvido? E Isaías fala muito sobre isso. Isaías deixa claro: quem deu crédito à minha pregação? Isaías está profetizando a vinda do Messias. Isaías está falando para o povo e o povo não dá ouvido. Quantos profetas de Deus foram rejeitados? Não importa se vão ouvir, não importa se vão questionar, não importa se vão blasfemar contra você, não importa quais são as atitudes. O que importa é que eu e você fomos chamados para fazer o papel de atalaia, o papel de profeta. Jesus está voltando. A igreja precisa acordar. Os dias estão findando. O fim vem. A cobrança veio para Judá. A cobrança veio para Jerusalém. E a cobrança vai vir nos dias de hoje. Terceiro alarme. Ezequiel 7, do 10 ao 27. O terceiro alarme é muito mais longo e mais complexo que os dois primeiros, mas o vocábulo e o estilo de soar a trombeta na estrutura ecoam os sons dos alarmes anteriores. Depois, no entanto, deste alarme, toma o próprio rumo, avisando a audiência com detalhe, amedrontadores sobre a desintegração de todos os aspectos da vida comunitária e na chegada de Deus. Glória seja dada ao Senhor. Nós precisamos entender sobre a profecia bíblica que ela vai acontecer. O juízo de Deus vai vir. O juízo, quando? O agora, no versículo 3, é no hebraico, agora, que ressalta a iminência do fim. Este advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela
construção gramatical do verbo hebraico bavi, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Vai vir logo, vai ser logo, e é depressa que nós precisamos nos levantar, é depressa que a igreja precisa acordar, é depressa que nós precisamos voltar aos caminhos do Senhor, é depressa que nós precisamos anunciar a palavra de Deus, é depressa que nós precisamos, como sentinelas, como atalaia, estar vigilante sobre o fim, é depressa que nós precisamos ser profeta de Deus nesta terra. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Eu destaco aqui 2 pontos importantes da profecia. Kenneth Graves faz algumas observações que merecem ser mencionadas. Extensão da destruição, os 4 cantos da terra. Versículo 2. E a terra em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, sofrerá o julgamento de Deus. Iminência da destruição agora. É o tempo em que acontecerá o fim das abominações de Israel. Práticas repugnantes, né? Clareza da destruição inevitável. A destruição vindoura será um mal, um só mal. Filha, será um mal como nunca se viu. A frase chegando é o dia da destruição talvez deveria ser traduzido como o circuito dos teus pecados chegou ao fim. Ei, o tempo do pecado da humanidade está chegando ao fim. O tempo do pecado está se esgotando. É hora de pararmos. É hora de abrirmos os nossos olhos. É tempo, é agora. Não é amanhã, não. É agora que nós precisamos buscar a palavra do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A inutilidade dos bens materiais. Isso aqui tem gente pensando que tudo que ele está conquistando aqui, que tudo que ele está fazendo aqui vai servir não, viu, querido? Deixa eu te dar uma notícia aqui, não vai servir, não vai comprar o teu alívio, não vai trazer refrigério, os bens materiais e riqueza perdem completamente o seu valor perante o juízo de Deus. Perante o juízo de Deus, o meu poder aquisitivo não vai dizer nada. A minha situação, os meus bens não vai dizer nada. O que vai dizer é o meu arrependimento. A importância humana neste dia de calamidade, nenhum dos líderes de Israel será capaz de ajudar. Nem profeta, nem sacerdote, nem anciões, nem rei e nem príncipe. Nos dias que nós estamos vivendo hoje. Aleluia. Não tem presidente que vai mudar a situação. Deixa eu entrar um pouco nesse assunto. É importante que nós falamos disso aqui. Porque quando nós olhamos para a igreja, e aqui nós estamos falando com a igreja que conhece a palavra. Não estou dizendo que é pecado não a política, ou que é errado você escolher em quem você votar, não. Primeiro, eu tenho que saber em quem eu vou votar, sim, e escolher certo, votar certo. Né? Votar certo. O fim está vindo e eu vou ser julgado conforme as minhas ações. Mas o que nós temos que entender, que a nossa confiança não está no homem. A nossa confiança não é o presidente que vai mudar a situação do país. A Bíblia é clara quando ela diz que a cada dia, o negócio ia se estreitar. O negócio vai ficar, a coisa vai ficar mais difícil. Não tem mordomia, não tem alívio, não. É cada dia mais difícil. A cama vai ficar curta. O cobertor vai ficar estreito.
Nós temos que confiar em Deus, voltar os nossos olhos a Ele. Claro que escolher os líderes com sabedoria. Israel pereceu porque não soube esperar o tempo de Deus. Deus tinha um rei preparado para Israel, mas Israel falou, não, nós queremos agora, nós queremos hoje, nós escolhemos hoje. Então Deus vai lá e permite. Tudo que vai acontecer na nossa nação, irmãos, acontece com a permissão de Deus. Se tiver de entrar um ditador, se tiver de entrar um opressor, para fazer com que a igreja reaja, com que a igreja caia em si, que necessita de Deus, vai entrar um opressor. A igreja ela vai passar por um estreito. Se é agora eu não posso te afirmar, se é agora eu não sei, se é quando vai ser, mas vai acontecer. Vai acontecer. E eu estou vendo muitos depositando a confiança no homem e esquecendo de depositar a confiança em Deus. Aleluia. Ponto de número 2, se não dá tempo a gente adiantar. Sobre o fim. Sentido. A lei da dupla referência é simplesmente o reconhecimento de que o cumprimento de determinada passagem das Escrituras pode não ter esgotado o seu significado, mas pode haver um cumprimento maior e posterior da passagem. Muitas vezes ocorre que determinada passagem das Escrituras pode ter uma referência dupla, uma imediata e local e a outra profética e bem distante. Exemplo, veja o caso interessante. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei ao meu filho. Oséias 11:1. Refere-se a Israel depois. Diga ao faraó que assim diz o Senhor, Israel é meu primeiro filho. Êxodo 4:22. Mas tem uma dupla referência com Jesus. Isso pode ser comprovado lendo o Evangelho de Mateus. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Uma informação importante. O profeta Ezequiel tinha um cumprimento imediato. Ezequiel 33:21. E também aponta para um cumprimento escatológico do juízo de Deus sobre o mundo. Ezequiel está trazendo uma palavra de juízo. Aleluia. Para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá. Mas Ezequiel também está trazendo para um cumprimento escatológico, para o juízo de Deus sobre o mundo. Irmãos, isso aqui é muito importante. Não foi só para Jerusalém e Judá, não. É para hoje também. O julgamento de Deus vai acontecer. O juízo de Deus vai acontecer. O derramar da ira divina vai acontecer. Ezequiel, em sua profecia, descreve um Deus irado. Ezequiel 7:8. Eu estou rouco, me perdoe. E também aponta um Deus irado que pode ficar irado a qualquer momento. Né? A qualquer momento. O juízo dele vai acontecer sobre essa nação. A ira dele vai vir sobre esta nação. E importa que eu e você esteja atento, vigilante, e fazendo aquilo que manda a palavra de Deus. Né? Como podemos definir a ira divina? Eu falei isso no início. Nós não podemos comparar a ira divina com a ira pecaminosa do homem. O dicionário de escatologia define a expressão ira de Deus como uma manifestação plena da repulsa de Deus contra o mal. A ira divina tem como fundamento dois atributos morais, a santidade e a justiça. Toda vez que a santidade de Deus é ferida, sua justiça reage imediatamente exigindo pronta reparação. Não havendo arrependimento e quebrantamento,
Sua ira se manifesta das mais diferentes maneiras, para que a glória e de nome jamais pereça. Toda vez que vem, que nós saímos da presença, que nós iramos, né? A nossa ira pecaminosa não pode ser comparada com a ira divina. Aleluia. O juízo vai acontecer. O fim vai acontecer. A profecia de Ezequiel, em seu caráter escatológico, nas Escrituras nós encontramos, queridos, né? Referências de vários tipos de julgamento. E nós não podemos confundi-los, pois eles se distinguem em pelo menos 4 aspectos, a saber, os participantes, o local, o tempo e o resultado de cada um. O julgamento do pecado original. Jesus na cruz recebeu o seu corpo, a sentença divina, morrendo por todos os pecadores. O julgamento dos pecados atuais do crente. Cada salvo deve fazer um auto-julgamento, confesso dos seus pecados e colocando-se diante do Senhor e da igreja, o tribunal de Cristo. Todos os salvos arrebatados serão julgados pelas suas obras para receber ou não o galardão. O julgamento de Israel, a nação israelita será julgada durante a grande tribulação. Daniel 12:1. O julgamento das nações, todas as nações serão julgadas antes da instauração do milênio. O julgamento do diabo e suas ordens. Satanás será julgado em instância final, pois já foi condenado por antecipação. E o trono branco, este é o último grande julgamento, o juízo final para condenar todos aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 11. Nós, os atalaias de Cristo, devemos soar o alarme e anunciar que o Senhor breve voltará. E aqueles que não forem achados nele experimentarão o juízo divino. Mas que isso, aqueles que morrerem sem Cristo serão sentenciados a viverem eternidade sem ele. Eu sei que alguns nos acham loucos, fanáticos, abestalhados, quadrado, um negócio que de tantos nomes, mas não podemos ter vergonha ou mesmo nos acovardar. Nós temos que tocar a trombeta, anunciar o evangelho. O fim está próximo, o fim vem. Aleluia! A hora é chegada. Ponto de número 3, sobre o inimigo. Sobre o inimigo. Já floresceu a vara, reverenciou a soberba, o rei Nabucodonosor e a Babilônia. Quem foi Nabucodonosor? O rei Nabucodonosor II foi o imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Ele reinou por aproximadamente 43 anos. Nabucodonosor era filho de Nabopolassar, que também havia sido rei da Babilônia antes de Nabucodonosor. Sucedeu seu pai no trono da Babilônia e ele governou o Império Babilônico entre 604 a.C. e 562. Antes de assumir o trono, ainda como príncipe herdeiro, ele serviu como comandante do exército babilônico em algumas ofensivas militares. O rei Nabucodonosor e a queda de Jerusalém em 605. Após derrotar os egípcios em Carquemes, o rei Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim, rei de Judá, 2 Reis 24, 1 e 2, 2 Crônicas 36, 5 e 7. Essa foi a primeira de 3 invasões babilônicas contra Judá. Também foi nesta ocasião que Daniel, Ananias e Azarias foram levados cativos por Nabucodonosor. Em 597, Nabucodonosor marchou contra a Palestina e cercou a cidade de Jerusalém na segunda invasão babilônica contra Judá. Na ocasião, Nabucodonosor capturou o rei Joaquim, também deportou para a Babilônia com todos os judeus que puderam
tentar promover uma rebelião. 2 Reis 24, 12 e 16. Em aproximadamente 587 antes de Cristo, o rei Nabucodonosor começou a sitiar Jerusalém. 2 Reis 25, 1, Jeremias 39, 1, 52, 4, Ezequiel 24, 1 a 2. A cidade de Judá suportou o cerco babilônico durante um tempo, até que caiu completamente sobre o domínio do rei Nabucodonosor. E nesta ocasião houve mais uma grande deportação de cativos para a Babilônia. Ficaram para trás somente os judeus mais pobres. Jerusalém foi arrastada e o templo destruído. Não foi fácil para Judá e para Jerusalém. Mas como nós falamos, mesmo neste tempo, nós vamos ver Deus usando profetas, nós vamos ver Deus usando os atalaias dele, mesmo na Babilônia, mesmo em terra, cativos, Deus está anunciando a sua palavra. O mundo está passando por um dos piores momentos. E o momento que eu digo espiritual, a qual a humanidade tem se esquecido de Deus, a qual a humanidade tem confiado no homem. Estão cativos, escravizados. E nós precisamos alertar o povo. A soberania de Deus, embora Nabucodonosor tenha se destacado como um grande guerreiro conquistador, construtor renomado e rei de reis, ele não passava de um empregado, aleluia, de Deus. Nabucodonosor não foi nada menos, nada mais que o empregado de Deus. Empregado de Deus. A Bíblia diz: e agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor. Deus entregou todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ou seja, mandado de Deus. Ele, tudo que ele fez, por permissão de Deus. E ainda até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Jeremias 27, 6. Deus revelou o seu poder, glória e soberania a Nabucodonosor. Quando ele achava que ele era a última bolacha do pacote, quando ele achava que ele estava por cima da carne seca, que ele era o bambamã, Deus vem lá agora e fala: parou? Já maltratou o meu povo, já escravizou o meu povo, eles aprenderam a lição, agora é comigo. Agora é eu e você. Primeiro, Deus mostrou a Nabucodonosor que apenas o reino de Cristo é eterno. Daniel 2 diz assim: enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Este é o significado da pedra cortada na montanha, mas não por mãos humanas, e que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e o seu significado é certo. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifício e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente, seu Deus é maior de todos os deuses, Senhor dos reis, é revelador de mistério, pois você conseguiu revelar os seus segredos. Querido, não tem rei superior, não tem reino superior. Ainda que a terra passe pelo que tem de passar, Deus, ele é soberano. Deus, ele é maior. Deus, ele tem o controle de tudo. Segundo ele mostrou a Nabucodonosor, que ele é quem dá a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus.
Quem dá a última palavra não é o homem. Quem dá a última palavra não é o presidente. Quem dá a última palavra não é o governador. Quem dá a última palavra não é Satanás, não. Quem dá a última palavra é Deus. Quem determina é Ele. Quem faz é Ele. Quem opera é Ele. E nós precisamos entender isso. E acreditar e pregar a palavra. Terceiro, Deus mostrou a Nabucodonosor que só o Altíssimo tem domínio soberano sobre o reino dos homens. Daniel 4. Só Ele é soberano. Só Ele tem poder para determinar tudo. Mas de uma coisa nós precisamos entender, que precisamos voltar para o Senhor. Deus, Ele é soberano e governa sobre todas as nações. A sua vontade e os seus planos não podem ser jamais frustrados. A seus planos ninguém pode intervir. O homem não pode intervir. Como igreja, como profeta, como atalaia, nós temos que orar e nós temos que pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Ele julgou a nação de Israel conforme os pecados que foram cometidos pelo seu povo. Ele vai julgar a nação conforme os pecados que a nação tem cometido diante dele. A palavra dele é clara. De Deus não se zomba. Ele não deixa se escarnecer. Aquilo que o homem planta na carne também ele ceifará. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, soberano Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra, por esta lição. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda como atalaia. Nos ajuda, meu Deus, a nos voltarmos para o Senhor. Pai, guarda a cada um que vai nos assistir. Pai, trabalha em cada coração que vai assistir esta palavra. Deus, que seja um canal de bênção na vida de muitos. Em nome de Jesus. Amém.